E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, a ideia do vídeo de hoje é que a gente venha desenvolver uma tela de restaurantes com uma listagem simples ali, um layout também um pouco mais simples, mas que a gente venha fazer a integração, né, com o back-end. Então, como a gente não tem esse back-end preparado ainda, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar utilizando aquela nossa API fake para estar mocando esses dados ali e tendo o retorno que a gente precisa, beleza? Então, antes de mais nada, eu vou estar acessando aqui a nossa pasta onde está salvo aquelas APIs fakes. Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Então tá no cd, dois pontos, cd dev, cd API fake, cd backend, um code ponto. Beleza, então uma coisa que a gente tem que fazer, o meu IP mudou, agora está o 109, então vou mudar isso, salvar, deixa eu formatar esse item aqui para a gente poder ver melhor. Então nós temos aqui os produtos, agora a gente precisa criar um novo item aqui, que seriam os restaurantes. Tá? Então ele vai ser uma coleção. O que a gente vai ter dentro dele? A gente vai ter o ID 01. Nós vamos ter name. Vou botar aqui Gozão Lanches. Nós também temos o endereço, rua Vitério Camobi. O que mais? Nós podemos ter uma avaliação, então é o rating 4. Uma imagem, e a imagem aqui eu vou estar utilizando esse cara aqui, Lauren Pixon. Tá, aqui pode ser 600 por 300, vamos ver como é que fica. Eu acho que seria isso: o nome, o endereço, a avaliação e uma imagem. Então vou replicar aqui. Vai botar X do bigode. Aqui dá pra botar Suprema.
Beleza, então a avaliação desse aqui vai ser 2. Aqui vai ser 5. Aqui pode manter em 4. Melhor 3. Então, temos o nosso mock preparado. Salvei. O próximo passo é iniciar a nossa API. Então, JSON, REST Server, Run. Beleza, então nossa API está rodando. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir nas nossas constantes, mudar o IP, que mudou. Beleza, então vamos subir a aplicação aqui no celular. Tá subindo ela aqui. Beleza, então vamos logar aqui, gmail.com. Beleza, então teve algumas coisas que eu fiquei devendo do último vídeo para vocês, então vou estar explicando nessa aula. Primeira coisa, aqui no nosso App Shell, nós utilizamos no MAUI. Nós podemos utilizar o Navigation Service também para fazer a navegação, mas o MAUI, o Shell, ele traz algumas facilidades para nós, né? Então, ele já traz toda essa ferramenta de navegação, então facilita bastante a nossa vida, né? Inclusive essa parte do menu lateral ali, que é o Flyout Item, né? Então, como que ele funciona, né? Aqui ele funciona num esquema de hierarquia para a renderização ali das pages. Então, primeiro ele vai renderizar esse nosso Shell Content aqui, que é a nossa main page. Poderia ter trocado o nome aqui, porque na verdade é a nossa login, né? Então, a main page é a nossa login. Então, ele renderiza primeiro essa tela, quando nós startamos a aplicação, e em seguida, após o login, ele faz uma navegação absoluta para o nosso Flyout Item, que habilita o nosso menu lateral aqui. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer aqui é remover a visualização do main, porque a gente não quer que aconteça isso, tocar no main e voltar para a tela de login. Então, para realizar isso, a gente precisa fazer aqui flyout item visible false, marcar ele como false, salvar aqui. Ele ainda não sumiu, então vou ter que restartar a aplicação mais uma vez. E outra coisa que a gente não deseja é que quando nós estivermos na tela do main, que é a nossa login, vou até trocar um nome aqui para ficar melhor. Quando a gente estiver na nossa login, a gente não quer habilitar a visualização, né, do flyout, do menu lateral, ou do menu hambúrguer, né, como muitas pessoas chamam. Então, aqui é o shell.flyoutBehavior, e a gente marca ele como disable. Na verdade, eu coloquei no lugar errado, né? Tudo isso aqui, ele é dentro da nossa main. Aqui dentro da nossa main. Então, ó, já sumiu aqui a visualização da página de login, né? Uma coisa que nós podemos fazer aqui também é aqui definir aqui no Flyout Item, definir um title para ele. Essa aqui seria Products. Então já fica visível aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Resolvida essa pendência que ficou no último vídeo, então agora eu vou criar uma nova view chamada restaurantes para a gente poder listar e consumir os nossos dados lá, né? Então, os nossos dados fazer a integração com a nossa API de restaurante. Então, vamos adicionar um novo item.
Content Maui, uma nova content page, então é restaurantes page. Beleza. Então, a gente precisa ir lá no nosso Maui Program. Aqui a gente vai fazer a configuração, né, da nossa page. Não é de singleton, então é restaurantes page. Em outro vídeo eu vou estar explicando para vocês também como funciona essa questão do sistema de injeção de dependência. Aqui nós temos vários métodos, a gente tem o singleton, nós temos o scoped e também temos o transient. São os mesmos esquemas de injeção de dependência do .NET Core. Então, no próximo vídeo a gente vai estar passando e explicando também como funciona essa configuração de injeção de dependência, que é muito útil no desenvolvimento, né, para a gente poder ter umas boas práticas durante o desenvolvimento e tudo mais. Também eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal nesses últimos vídeos, né, que eu produzi. Nós estamos lá com 99 inscritos já. O pessoal está comentando bastante nos vídeos, então sou muito grato. É sinal que o pessoal está curtindo o conteúdo. E gostaria, como vocês viram aí, que vocês possam continuar dando like, compartilhando com quem tiver interesse em aprender sobre desenvolvimento com .NET Maui, beleza? Então, seguindo aqui, nós vamos também criar uma view model. Então é restaurantes view model. Beleza. Então aqui a gente precisa mudar para público. Aqui é um observable object. Vamos limpar os namespaces não utilizados. Agora a gente vai dentro do nosso Maui Program. Vamos adicionar aqui a injeção de dependência também para a nossa view model. Então, add singleton. Restaurantes view model. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos ir dentro da nossa view, no code behind. Nós vamos receber aqui a nossa view model. Restaurantes view model. Chamar de view model. Definir o binding context na nossa tela. Binding context do view model. Perfeito. Por enquanto, é isso. Então, o próximo passo que a gente precisa fazer. Nós precisamos de um serviço para consumir aqueles nossos dados lá. Então aqui eu vou estar criando uma nova pasta, restaurantes. Aqui dentro eu vou adicionar uma nova interface. Vai ser restaurante service. Beleza. E uma nova classe restaurante service, que vai implementar a nossa interface. Antes de mais nada, nós precisamos do nosso modelo. Então, uma coisa que a gente pode estar fazendo aqui é o seguinte. Vou parar aqui no nosso servidor. Um code ponto. Então eu quero criar um modelo baseado nesse JSON. Então o Visual Studio nos ajuda com isso, que é o seguinte: eu vou vir aqui nos nossos models, vou criar aqui uma nova pasta, restaurante, vou adicionar uma nova classe, restaurante response. E aqui que eu vou fazer, como copiei o nosso JSON, eu vou em edit, paste,
paste special JSON as class. Pronto. Então aqui basta nós mudarmos o nome e nós temos o nosso modelo. Beleza? Feito isso, a gente nós vamos agora na nossa interface. Aqui nós vamos fazer o seguinte, então vai ser uma task, vai devolver um whitelist. Nós devemos trabalhar sempre com as abstrações, não com as classes concretas. Então vai devolver um whitelist de restaurante response. Nós podemos chamar de getAll async. E aqui nós vamos receber o nosso token. Nós devemos passar para dentro da nossa requisição. Então aqui nós vamos implementar a nossa iRestaurant Service. Ela precisa ser pública. Deixa eu esconder aqui por enquanto. Então nós vamos ter um try catch. Se falhar, definir aqui um Flur exception. Só um pouquinho. Beleza. Flur HTTP exception. Se rolar uma exception, nós vamos botar no console a mensagem. E também, se tudo falhar, a gente devolve uma nova lista restaurante response. Aqui é assíncrono. Opa. Aqui é assíncrono. Beleza, então eu gosto de trabalhar com essa abordagem aqui só para não estar retornando null lá para nossa view model. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer var response é igual a await constants ponto base URL. O que a gente vai fazer? Ponto append path segment. Aqui vai ser o nosso barra restaurantes. Nós precisamos aqui fazer passar o nosso token, né, para autenticar. Então ele tem um método para isso, é with bearer ou off bearer token. Passando o nosso token, aqui nós vamos ter um get JSON async. Beleza. Próximo passo é um get JSON, um get async. Beleza. O get JSON, qual a diferença aqui? O get JSON, ele já nos devolve para nós o objeto, não o objeto, mas o JSON da nossa requisição. Mas eu quero tratar isso. Então, para tratar, em vez de chamar o get JSON async, eu chamo o get JSON e faço a tratativa aqui. Então, se response ponto response message ponto is status code, se for sucesso, tá? Se for sucesso, o que nós vamos fazer? Aqui é var content, então vai ser um await response message.content.read as string async. Com isso, nós vamos estar recuperando o JSON que a API retornou para nós. Seria como se nós tivéssemos utilizado o getJSON aqui. Então, nós recuperamos o nosso JSON. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um return JSON convert ponto deserialize object. Aqui nós vamos passar a nossa lista
de restaurante response e aqui o nosso content. Beleza, com isso nós realizamos a integração da nossa, a integração não, mas nós realizamos a implementação do serviço que vai nos devolver, que vai consumir, né, a nossa API e devolver os dados dos nossos restaurantes caso obtiver sucesso. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu já peguei aqui meus dados, eu vou iniciar o servidor mais uma vez. Agora nós vamos para a nossa ViewModel. Então, aqui ela precisa ser uma partial class. Nós vamos ter um construtor. Nós vamos ter um método aqui público. Então, async task init. Nesse init eu vou estar fazendo a busca dos nossos dados no momento que a tela for totalmente carregada pela nossa aplicação. Então aqui eu preciso receber o nosso serviço, só que o nosso serviço ele não está injetado ainda lá na nossa injeção de dependência. Então a gente precisa vir aqui no My Program e vamos adicionar o nosso serviço. Então services.addScoped. Então é restaurante service. Opa. Com isso a injeção de dependência foi feita. Agora a gente consegue receber aqui o nosso construtor, o nosso serviço já com injeção de dependência, né? Então, como vai ser apenas um, eu vou chamar apenas de service. Então, vamos definir uma propriedade aqui para a gente poder acessar o nosso serviço fora do construtor. Preferência sempre por read only, para que ele não venha a ser alterado, né, após a construção do nossa ViewModel. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Para um primeiro teste, eu vou fazer o seguinte. Então, é var result igual a await service.getAllAsync. Aqui nós precisamos chamar o nosso serviço de Secure Storage, que é onde nós armazenamos o nosso token. Então é Secure Storage.getAsync e aqui é o nosso Access Token. Ele é await, é um método assíncrono. Beleza. Aqui eu vou dar uma quebrada aqui para ficar melhor, facilitar a visualização. Beleza, então só da forma que está aqui, ele ainda não vai funcionar porque a gente precisa chamar o nosso método. Então, uma prática para isso, né, vir no nosso code behind aqui da nossa tela. O que nós vamos fazer? Vamos sobrescrever o método onAppearing. Então, após quando a nossa tela for totalmente carregada, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar o nosso método lá da nossa ViewModel, o método init, para buscar os dados. Mas a gente não pode estar realizando um acoplamento, chamar a nossa page, por exemplo, dentro da nossa ViewModel. Então o que a gente faz aqui? Eu costumo fazer o seguinte, então é private read only restaurante ViewModel. Aqui, como é privado, eu gosto de usar underline por convenção e faço as seguinte. Então é binding context as restaurante ViewModel. Aqui não pode ser read only. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no momento que eu construo a minha ViewModel, eu construo a minha page, na verdade,
eu recebo uma view model, atribuo para o contexto, né, da nossa view model, então da nossa page, então toda a nossa page vai estar dentro do contexto, vai estar sobre o contexto da nossa view model, e aqui eu estou recuperando a instância da nossa view model. Para quê? Para que no momento que eu entre no onAppearing, aqui eu posso definir ele como assíncrono. Como por ser um evento, eu posso estar utilizando async void. Como quando se trata de métodos para que a gente possa, que nós estamos implementando, o ideal é que seja um async do tipo task e não do tipo void. Então aqui a gente pode fazer o seguinte: await viewModel e chamar o nosso init. Só vou mudar aqui na nossa viewModel, por ele ser assíncrono, definir como assíncrono também. Então, init async. Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Lá na nossa viewModel de login, que é a nossa main, em vez de fazer uma navegação absoluta para products, nós vamos estar fazendo uma navegação absoluta para restaurante page, restaurantes page. Olha o que a gente precisa fazer. No nosso shell, eu vou copiar esse item aqui, vou duplicar ele. Isso. Então o primeiro item vai ser restaurantes. Aqui também, restaurantes. E aqui, deixa eu ver. Ué, por que ele não achou? Views. Tá dentro de views? Tá dentro de views. Por que ele não achou a nossa page? Bom, acho que foi uma falha minha, mas deu certinho. Então, aqui a nossa rota vai ser restaurantes page, beleza? Então, feito tudo isso, vou botar um breakpoint aqui e um aqui. Se falhar, a gente já vai estar sabendo. Executar a aplicação. E vamos ver se tudo vai correr como a gente espera. Vou botar mais um breakpoint aqui também. Beleza, está iniciando aqui. Beleza, nossa aplicação subiu. Então é kainan@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer o login. Então, ó, ele redirecionou para a nossa tela de restaurantes. Vamos ver se o nosso token veio aqui. O token veio null. Por que ele veio null? A nossa requisição vai falhar aqui. Então, deixa eu vir aqui. Ah, claro, o nome está token. E na nossa viewModel eu chamei de access token. Deveria ter conferido isso antes. Mas, beleza, acontece. Beleza, a aplicação subiu. Então, kainan@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer o login.
Então agora, nosso token veio, fizemos a requisição, ele teve sucesso. Aqui são os dados que nós mocamos na nossa API, retornou com sucesso, e aqui nós temos 4 restaurantes, que foi o que nós vimos lá. Beleza. Então, a nossa integração ela funcionou conforme nós esperávamos. Agora vamos partir para a construção da tela. Então, nós precisamos armazenar esse resultado que nós recebemos. Então, nós podemos fazer da seguinte forma: public observable collection do tipo restaurante response, e aqui nós vamos chamar de restaurantes. Get set. Beleza. Então, deixa eu ver se tem observable range collection. Não tem. Então, o que a gente pode estar fazendo? Aqui nós estamos recebendo, né, a nossa lista dentro do result. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: se result is null, a gente vai apenas dar um return para sair do método. Se tudo correr bem, a gente sabe que o nosso result não é null, a gente vai fazer o seguinte: restaurantes é igual a new observable collection, passando o nosso result. Por que eu utilizo uma observable collection? Porque, por exemplo, quando a gente implementa a parte de binds e notificações dos nossos itens, a gente tem por baixo dos panos o iNotify property change. Então a gente precisaria estar, por exemplo, quando eu defino uma propriedade aqui para ela ser observável, então é observable property, né? Então, só de exemplo aqui, botar uma string name. Opa. Se eu passar o mouse por cima aqui, vamos ver se ele vai, ó. Esse é o código que ele gera por baixo para nós automaticamente. Então, ele gera os gets e os setters usando o set property para fazer as atualizações das nossas propriedades. Quando nós utilizamos o observable collection, ele faz toda essa notificação do nosso objeto automático. Então, se a nossa lista mudar, ele automaticamente faz essas notificações para nós. Então, vou remover aqui. Beleza. Então, tendo tudo isso, nós podemos partir para a construção da nossa tela. Então aqui, vou startar a aplicação mais uma vez, vou deixar fazer o carregamento dos nossos itens, e após isso eu vou começar o desenvolvimento da tela, com auxílio do nosso hot reload. gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fiz o login, vou tirar o breakpoint lá do nosso serviço, que nós já vimos que está retornando os valores corretamente. Então aqui preencheu a nossa collection, a nossa observable collection, né? Então, próximo passo aqui, vamos definir um alias para nossa view model. Então VM para as nossas view models, né? Então aqui view models. Então aqui eu vou utilizar o recurso do byte compilado, né? Então é restaurantes view model. Com isso nós ganhamos a vantagem de ter uma IntelliSense na nossa tela, nos ajudando, né, com o autocomplete ali das propriedades que nós vamos estar exibindo. Então, ele não vai ser um vertical stack layout, nós vamos estar usando uma collection view. Collection view é para nós, para a gente estar exibindo
uma coleção de dados, né? Seria ela tem um comportamento igual ao do list view, só que ela deve ser mais performática que o nosso list view. Então, o nosso collection view ela tem o item source. E o que é o bind do nosso item source? É o nossa coleção, nossa collection, observable collection de restaurantes. Então aqui vamos definir um layout para ela. Então é item layout ou item template. Esqueci. Mas acho que é item template. Isso. Um data template. Beleza. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero exibir aquela imagem. Então vamos testar que está funcionando. Botar um image. O source dela vai ser binding image. Vamos ver. E eu acho que não funcionou. Vou botar um text aqui. Text não, label. E o text tem um binding image. Deixa eu ver se eu estou chamando o nome certo, né? Então, restaurante response. Beleza. Eu estava chamando a propriedade com o nome errado. Na verdade, elas deveriam ser todas maiúsculas. Então, vamos testar novamente o nosso image, source, binding image. Perfeito. A gente pode ver aqui que ele fez o download das imagens repetidas, né? Eu pensei que por estar chamando várias vezes ele chamaria e bateria lá na API do Lorem Pixel e retornaria uma imagem diferente, mas não. Mas isso atende para o que a gente precisa fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um grid. Esse grid ele vai ter duas linhas. Então, row definitions vai ter duas linhas, acho que por enquanto automáticas. Vamos ver. Image, source, o binding dela vai ser a nossa image. Opa. Beleza. Então vai ter um aspecto. Botar de fio. Beleza. Por enquanto tá ok. Agora eu vou definir aqui um border. Esse border vai ter um stroke shape desse tipo aqui, com o corner radius dele de 20, 20, 0 e 0. Então ele vai estar na linha 1, na row 1. Beleza. Ele vai ter uma margem negativa no topo, para que ele venha subir um pouquinho. Tá. Aqui a nossa imagem eu não vou deixar dinâmica, eu vou deixar em 300. Vamos ver como vai ficar. 300 é muito. 200. 200. E aqui, vamos por 200 também.
Beleza. Por enquanto eu vou deixar fixo só para a gente possa ir visualizando como que vai ficar. Continuar com o aspect fill. Aqui, definir a margem um pouquinho mais alta. Beleza. Então aqui é o seguinte. Vou definir um background também, né? Background color white. O que nós vamos ter aqui? Deixa eu pensar. Então a gente vai ter o nome do restaurante. Deixa eu ver as propriedades aqui mais uma vez. Nós temos o nome do restaurante, o endereço do restaurante e a avaliação para exibir. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso definir aqui um grid. Esse grid ele vai ter, deixa eu ver, duas linhas. Então, elas vão ser tipo alto. Vou colocar duas colunas. Call definitions. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Vou deixar dinâmico e alto. Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero exibir aqui é o nome do nosso restaurante. Então, um label, text, binding, name. Beleza? Então, eu vou definir um padding para o nosso grid, padding de 20. Perfeito. Então, vai ter um font size large. E um fonte attributes bold. Show. Na próxima linha eu quero exibir um endereço. Então label, text, binding, address. Address. Ele vai ficar por cima ali. Então vamos especificar a nossa linha. Row 1. Beleza. Font size dele. O font size dele. Deixar small. Vamos ver como é que fica. Small tá ok. Então, aqui nosso tamanho nós vamos definir ele como alto. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Dá para definir. Deixa eu ver. Ainda nós precisamos exibir as avaliações, né, do restaurante. Então, eu vou estar utilizando o Aloha Kit, que foi desenvolvido pelo Javier. Então, deixa eu pegar aqui como é que eu configuro ele. Então, segundo que está aqui, basta vir aqui no nosso projeto, Manage no Get Packages, Browse e Aloha Kit. Dimensions UI, acredito que seja esse aqui. Beleza? Está instalado. O cara que nós precisamos utilizar aqui é esse cara aqui. É o... mais um pouquinho... o rating. Então aqui fala, né, que ele expõe as propriedades. Isso pode ser usado para setar e também para ler o número de itens selecionados. E nós podemos controlar também a aparência visual, né, do nosso controle. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer.
Primeira coisa é definir o alias para o nosso plugin. Então, chamar de Aloha e Aloha Controls. Acredito que seja o Controls. Então aqui, onde é que o nosso cara vai estar? Aloha é o rating, beleza? Ele vai estar na nossa linha 1 e na nossa coluna 1. Beleza, vou iniciar a aplicação novamente. Fazer o login e ver como que vai se comportar. O que deu aqui? Property Image não foi encontrada. Tá. Então aqui, por que não foi encontrado? Porque nós estamos utilizando o Binding compilado. O Binding compilado, ele só acha as propriedades de dentro da nossa ViewModel. Na nossa ViewModel, nós temos a propriedade, nós temos o Observable Collection, que é restaurantes, que tem o restaurante response. Então, para que tudo venha funcionar de forma correta, aqui nós precisamos definir o data type do nosso grid para o nosso modelo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: XML, NS, Modules. Então aqui, chamar de Modules. E aqui é a nossa, na verdade, chamar somente de Module. E aqui nós vamos ter acesso a nossa module lá de response, né? Então aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer x data type igual a restaurante response. Com isso, nós ganhamos o IntelliSense já com autocomplete das nossas propriedades, coisa que não estava funcionando antes. E agora também o nosso erro de compilação vai ser resolvido. Então, a vantagem de nós utilizarmos os bindings compilados é que no momento que nós tentamos executar a aplicação, ele não precisa carregar a aplicação e depois estourar uma exception dizendo para nós que não localizou a propriedade. Ele já carrega isso antes, né? Ele consegue fazer essa verificação das nossas propriedades antes do carregamento da aplicação. Então, a gente ganha bastante velocidade com isso, porque em vez de a gente estar recebendo esse erro lá no momento que a nossa tela foi carregada, a gente já recebe esse erro antes, o que facilita e ajuda bastante, né? Então, esperar carregar aqui a nossa aplicação, está subindo para o celular. Agora está demorando um pouquinho para subir, mas faz parte. Beleza, startou no celular. Beleza, então realizar o login. Deixa eu ver o que houve. Deixa eu dar só um. Tá.
Ué. Por que não carregou os nossos itens lá? O método está sendo chamado. Carregando certinho. Esqueci de alguma coisa, será? Tem source. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Aparentemente não. Deixei na nossa view model. Deixa eu só fazer um teste aqui. Definir ele como observável. Não, para collection view não funciona. Deixa eu instanciar ela aqui. Vou fazer um teste só. E aqui eu vou fazer um result. Opa! Result. Ponto. For each. Não vai achar. Então, vou fazer o for each do nosso result. E aqui nós vamos fazer no restaurantes add item. Beleza, vamos testar agora. Então, gmail.com 406. Fazer o login. Preencheu a nossa lista. Beleza. Então nós podemos ver que ele está carregando nossos dados. Agora nós precisamos resolver o binding do nosso rating, né? Que aqui ele está carregando 5 para tudo. Então nós vamos aqui na nossa tela, vamos procurar a propriedade aqui dele. Eu não utilizei esse componente ainda, então melhor dar um F12 nele. Procurar aqui items count. Acredito que seja essa propriedade. Então, items count, e o binding dele vai ser o nosso rating. Beleza. Então, pode ver que funcionou da maneira que nós esperávamos. Então, aqui, vou dizer que o horizontal options dele é no final. Definir um width request para ele, para diminuir um pouquinho o tamanho, tentar de 50 não, um pouquinho maior, 80. Opa, ainda não, 100.
120. Tá. 120 a princípio caberia todas na tela, só que nosso layout ele está quebrando. Deixa eu ver como que eu posso resolver isso. Deixa eu ver as propriedades que tem no nosso rating. Ele já tem definido o if request de 150. Então, melhor não mexer nisso, né? Deixa eu ver aqui. Em vez de usar itens count, eu estou utilizando o value. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, com value ele já definiu a coloração, né, das nossas estrelas, a nossa avaliação. Como eu não consigo mexer no nome, eu vou adicionar mais uma row aqui. Ela vai ser do tipo alto. Então aqui ele vai estar na linha 2. Por enquanto, ele vai ter um color span 2 e o horizontal options. Horizontal options vai ser no centro. Beleza. Eu posso definir aqui um espaçamento, né, entre as nossas linhas de 10, vamos ver como vai ficar. Beleza. Mudar o nome aqui da nossa título da nossa tela. Pronto, pessoal. Deixa eu ver só um teste aqui. Ele está habilitado para mudar. Então, para mudar a avaliação conforme nós viemos selecionar, tocar no rating, né? Então, vamos definir ele como is read only true. Com isso, ele não habilita mais para fazer a troca, né? Então, vamos aqui no product só para fazer o recarregamento da nossa tela. E beleza. Na verdade, ele duplicou os nossos itens, né? Por quê? Aqui na nossa view model, eu instanciei a view model aqui em cima e estou apenas adicionando itens nela. Então, antes de adicionar os itens, eu preciso fazer restaurantes. Instanciei a view model não, instanciei a nossa observable collection, que é do tipo restaurantes. Então aqui eu preciso limpar ela antes do carregamento. Preciso limpar ela antes do carregamento. Daí toda vez que eu chamar o método initAsync, ele vai passar aqui, vai carregar nossos dados, vai limpar a nossa collection, a nossa observable collection e vai passar os dados para dentro da nossa lista. Então vamos testar aqui. Agora, quando a gente navegar, por exemplo, da Products para a página de restaurantes, ele vai limpar a nossa coleção e não vai estar duplicando os itens como foi feito ali anteriormente. Então, só esperar a aplicação carregar, fazer o login. Beleza? Então carregou certinho com as nossas avaliações. Se tocar aqui, ele não muda, porque agora nós definimos que ele é do tipo read only.
Então eu vou tirar esse width request aqui que está redundante. Horizontal Options Center. Por que ele veio para cá? Temos duas colunas. Na verdade, como nós não temos nada na direita, as duas podem ser alto. Beleza. Então, o que nós fizemos, né? Nós desenvolvemos a nossa tela, desenvolvemos a nossa View Model, desenvolvemos o nosso serviço, né? Realizamos a implementação do nosso serviço consumindo a API de restaurante que nós criamos no começo da aula. Então, quando obtivermos sucesso, nós deserializamos o nosso JSON que nós recebemos da API e retornamos para o nosso serviço. Lá na nossa View Model, nós consumimos esse serviço através da injeção de dependência e no método init nós realizamos o consumo, né, de fato desse serviço, chamando a nossa API e retornando os dados que nós precisamos exibir na nossa tela. Na nossa tela nós utilizamos uma Collection View, que ela é utilizada para quando nós precisamos exibir uma lista de dados, né? Então nós criamos um data template para ela, utilizando os bindings compilados, e também nós utilizamos o rating, que faz parte do plugin Aloha Kit, né, desenvolvido pelo Javier, para estar exibindo as nossas avaliações aqui na tela. Então, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como manter o usuário conectado, né, o usuário logado. Então, agora, toda vez que nós iniciamos a nossa aplicação, nós precisamos realizar o login para depois ser redirecionado, né, para a tela de restaurantes. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar explicando como que nós podemos fazer isso, né, de verificar que o usuário está autenticado, que ele possui um token, né, de acesso no momento que ele abre a aplicação e já fazer esse redirecionamento automático para a nossa tela de restaurantes. Eu também pretendo mostrar no próximo vídeo como que a gente pode estar fazendo a internacionalização do nosso aplicativo com um plugin para o .NET MAUI. Então, pessoal, por hoje era isso. E espero que vocês tenham curtido e até a próxima.